Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto, aqui na TV ENG Plus e com o apoio de Unesc, a nossa universidade. Presidente do maior partido de Santa Catarina, deputado federal mais votado em 2010 e um dos mais votados em 2014. É um dos pré-candidatos do PMDB ao governo do estado de Santa Catarina. Deputado Mauro Mariani, direto ao ponto, obrigado por nos ter recebido aqui na sede do PMDB de Santa Catarina, em Florianópolis. E direto ao ponto, se tivéssemos que distribuir porcentagem entre você e o governador Eduardo Pinho Moreira para ver quem vai ser o candidato do PMDB ao governo, como o senhor distribuiria? Olha, hoje 100% Mauro Mariani, né? Até porque o próprio Eduardo me lançou, me apoiou, me deu força nessa candidatura. Claro que o Eduardo, ao assumir o governo, cria-se toda uma situação e, obviamente, desperta o interesse, especulações. Agora, eu não vejo problema, nós vamos caminhar para um consenso do partido e isso é óbvio, todo mundo torce por isso, porque nós já tivemos disputas e não será novidade se tivermos novamente. Agora, os companheiros de partido sempre ficam num constrangimento, né? Ter que optar entre um companheiro e outro. Então, bom seria se nós conseguíssemos construir, e me parece que vai ser o cenário, de construir um acordo, um consenso e essa decisão fosse o mais rápido possível, porque agora já estamos passando um pouco do ponto. Agora precisamos definir até para construir as coligações. O senhor também percebe que essa eleição está sendo diferente das outras? Daqui 2 meses a gente vai ter as convenções, menos de 5 meses é a eleição e o cenário ainda está muito indefinido, tanto estadualmente quanto nacionalmente. Isso, totalmente, até porque é uma eleição nova, dentro de um quadro totalmente conturbado do país. A indefinição nacional influencia para que fique esse cenário aqui também em Santa Catarina. E também por Santa Catarina é um momento em que não há um governador em reeleição, que é o natural, como foi na última. Há uma discussão em todos os partidos políticos, o PSD, o candidato do PSD é questionado, o PSDB com o candidato na rua, mas umas alas também questionam. Então o cenário está totalmente incerto. Mas certamente a influência desse cenário nacional é que dá mais instabilidade ainda na questão estadual. Como o senhor acredita que vai ser a convenção do MDB? O senhor foi um dos poucos, o único que se colocou à disposição para prévias partidárias ali no início do ano. Como o senhor acha que vai ser a convenção do MDB? Deve decidir antes, então, para já chegar na convenção e ser festa, ao invés de ter uma disputa? A convenção tem que ser uma festa. Obviamente que se tiver que acontecer uma disputa, eu imagino que devamos fazer antes. Então, devemos fazer uma pré-convenção. Até para que, se precisar, não vai precisar, até para que a convenção seja uma grande festa da democracia e penso que assim tem que ser. O deputado Jorginho Melo comenta que está todo mundo muito rouco, porque é muita conversa de um lado, rouco de um lado, rouco do outro. Está sendo muita conversa e com quem o PMDB mais conversa? Olha, conversamos com vários partidos, alguns partidos ditos menores, né, já bem alinhados conosco, e o próprio PR do deputado Jorginho Melo, muito próximo. Tenho conversas boas e adiantadas com os democratas, do deputado João Paulo Kleinman. O PSDB, há muito tempo, já a gente tem mantido conversa. Claro que cada partido tem o seu dilema interno para resolver. E a gente respeita o tempo de todos. E é óbvio que os partidos médios e grandes sonham em capitanear uma eleição majoritária no Estado, e é legítimo que assim seja. Então, todos os partidos, neste momento, buscam consolidar as suas próprias candidaturas ao governo do Estado. Agora, o tempo vai acabar melhorando isso e depois vamos ter que sentar e discutir. Até por conta de que vai ser uma eleição dura, diferente, um cenário totalmente incerto, as pessoas ninguém sabe como é que vai se desenvolver. Uma eleição muito rápida também, 30 dias de campanha na prática vai ser. É uma eleição onde a estrutura partidária vai contar muito, onde o conhecimento do próprio candidato, tudo isso vai ter um peso importante, mas mais do que nunca, o partido que tem uma estrutura maior certamente vai ter uma vantagem competitiva muito grande, porque em 30 dias de campanha, que na prática vai acontecer, não é fácil você atingir
todos os cantos e recantos de Santa Catarina. Pega os municípios lá no interior do estado. Qual é o partido que tem estrutura para levar o nome do seu candidato? Então, essa soma de forças políticas também vai ser muito importante nesta eleição. E mais importante do que em outras, até na minha opinião. E como o senhor preparou a estrutura do PMDB nesses últimos anos para essa eleição? O MDB está pronto, o MDB está com vontade de ir para a eleição, até porque desde 2010, né, que o MDB não vota para governador. Aliás, 2010 não, desde 2006, né, a última que nós votamos foi na reeleição do Luiz Henrique. Então, o partido está com vontade. E mais, o ano passado nós andamos o estado todo, fizemos, nós chamamos de 15 em movimento, fomos de encontro à sociedade, ouvir as demandas, para entender esse novo momento que Santa Catarina e o Brasil vivem. Visitamos os hospitais, as universidades, as associações empresariais. O partido está pronto. Nós temos um diagnóstico completo de todas as regiões do estado. Temos uma bela nominata de candidatos e candidatas a deputado estadual e federal. Eu ouso dizer que é a melhor da nossa história. Nós vamos, marque o que eu vou te dizer aqui, nós vamos ampliar nossa participação na Assembleia Legislativa e certamente vamos ampliar nossa participação na Câmara Federal. O partido está com uma nominata muito forte. Quer dizer, está tudo pronto. Querendo ter candidato, não há discussão nesta, como nas últimas duas nós discutimos se teríamos candidato ou não. Nesta não tem discussão, é unanimidade, o partido terá candidato ao governo. Quer dizer, é um cenário muito bom para o MDB, o partido motivado, saímos bem das eleições municipais, coisa que alguns achavam que seria muito difícil, até pela falta do nosso grande líder, Luiz Henrique. Eles diziam assim, o MDB vai desagregar, perder o grande líder. Ao contrário, o partido fez uma grande eleição municipal, saiu unido do processo, caminhamos bem e construímos esse momento político bastante significativo para o partido. O quanto o Luiz Henrique faz falta? Não faz muita falta, ele é insubstituível, mas talvez a falta dele, a falta do Luiz Henrique fez com que todo mundo desse um passo atrás e nos uníssemos para minimamente tentar suprir a sua ausência. Se ele estivesse vivo, a tríplice talvez não tivesse se dissipado? Se ele estivesse vivo e quisesse, ele seria o candidato, inquestionável. O PSD, no mesmo momento, iria apoiar, o PSDB, até pela própria condição de eleição do Paulo Bauer, no mesmo momento praticaria o gesto, teríamos uma terceira candidatura do Luiz Henrique ao governo, se vivo estivesse e se assim quisesse, né? Claro que uma candidatura ao governo do Estado, neste momento que nós vivemos, é muito difícil também, pelo que nós vamos ter que enfrentar no governo do Estado. Você está vendo pela própria... pelos primeiros passos que o Eduardo deu aí nesse período que assumiu o governo, difícil, decisões difíceis, então tem que ter muito espírito público e muita vontade, porque teremos muitas dificuldades pela frente. O senhor comentou a relação do PSDB, o PSDB está nessa dúvida se o Paulo Bauer vai poder ser candidato ou não, tem um inquérito em relação a ele. O PSDB é a noiva dessa eleição? O PSDB nós temos conversado há muito tempo com eles e eu tenho defendido a aliança com o PSDB há 3 anos já. Alguns do MDB diziam, não, no final nós vamos estar com o PSD, porque ao final o Raimundo vai pegar o controle e vai trazer o PSD para dar a reciprocidade ao MDB, já que nós apoiamos a eleição dele ao Senado, a eleição e a reeleição dele ao governo, ele vai praticar o gesto, vai dar retribuição. Eu dizia, esquece, o PSD já foi. Mas eu era uma voz meio que isolada no partido há 2 anos atrás. Agora verificou-se que aquilo que eu falava é verdadeiro. O PSD foi embora. Então, essa conversa com o PSDB, pelo menos de minha parte, já é de muito tempo. Tanto é de muito tempo que na eleição de prefeito, eleições municipais, o maior parceiro do MDB foi justamente o PSDB. Seria uma aliança perfeita, onde não teríamos que estar dando explicações, até porque já estivemos juntos em outros momentos no Estado, estivemos juntos nas eleições municipais, era uma aliança muito coerente, sem problema nenhum. Quem é o vice dos sonhos do Mauro Mariani? Olha, isso não existe, é difícil você falar isso. O vice, se nós tivermos a composição, obviamente que o partido que for o nosso coligado vai escolher, dentro dos seus quadros, a pessoa mais indicada. Eu acho chato esse negócio de você querer dar palpite no partido dos outros, né? Então eles é que vão ter que resolver se eventualmente tivermos uma coligação. Mas, mais do que nunca, nesta eleição, o componente geopolítico, na minha avaliação, vai ser fundamental. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Direto ao Ponto e logo retornamos com o deputado Mauro Mariani.
Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o pré-candidato do MDB ao governo do estado de Santa Catarina, deputado Mauro Mariani. Deputado, o quanto o prefeito de Joinville, Udo Deller, que esteve envolvido, ia ser candidato, não ia ser candidato, decidiu não renunciar à prefeitura de Joinville. O quanto, e ele é uma incógnita, ele não dá muitas declarações em relação à eleição. O quanto ele vai ser importante nessa eleição? Olha, o prefeito de Joinville não é que não dá declaração. O problema das pessoas e parte da imprensa, elas gostam de botar a declaração na boca dos outros. Por exemplo, esses dias saiu por um blogueiro a nível estadual de que ele não apoiaria uma candidatura do MDB, e uma série de considerações. E o próprio prefeito me ligou, disse: ô Mauro, você me conhece, eu já disse há muito tempo atrás que eu vou ficar no MDB, que não vou sair do MDB, estou com o MDB. Ponto. Você quer que eu desminta este comentário desse jornalista? Eu digo: ô prefeito, eu o conheço, esquece isso. Se nós formos nos pautar por diz que me diz que da imprensa, nós vamos ficar loucos. Então, obviamente, todos os prefeitos são importantes. Imagine o prefeito da maior cidade do estado. Então, é muito importante também. Então, eu não tenho dúvida, ele estará com o candidato do MDB, até por conta de que tem uma história nisso. Eu, por exemplo, junto com o Luiz Henrique, filiamos ele no MDB, ajudamos sempre na sua trajetória política, e ele já disse textualmente que está no MDB e fará campanha para o candidato do MDB, você não tenha dúvida. Qual é o maior problema de Santa Catarina hoje, a ser enfrentado pelo próximo governador? Eficiência na gestão pública, e aí você pode levar para todos os lados. O que mais aparece é a saúde. Quando o Estado admite que deve 1 bilhão e 80 e tantos milhões de reais na saúde e que não tem como pagar, você imagina o tamanho do problema. Obviamente esse aparece até porque as pessoas estão perecendo na fila dos hospitais, aguardando meses para fazer um exame de alta complexidade. Então não dá mais para ser assim, tem que ter um enfrentamento imediato. Depois, por outro lado, a segurança pública em pesquisa começa a figurar sempre alternando com a saúde em muitos momentos. Nós temos outros problemas em várias áreas. Infraestrutura, por exemplo. É só você olhar as rodovias estaduais, nós precisamos imediatamente criar um fundo de infraestrutura que nos dê a condição de fazer a manutenção corriqueira das rodovias. Se você pegar, você que está me assistindo, começa a perceber as rodovias estaduais. Elas não têm roçada, não têm tapa-buraco, e isso traz um prejuízo muito grande. Precisa ser urgentemente enfrentado, tem que ter um dinheiro especificamente para pelo menos fazer esse básico. Outra situação que poucos falam é na área de educação. Educação vai bem em Santa Catarina. Vai bem, vírgula. Ensino médio nosso é sofrível. Nós precisamos enfrentar essa questão. O ensino médio de Santa Catarina é o 14º do país, na nota do IDEB. O ensino fundamental, nós estamos bem posicionados lá, primeiro, segundo lugar, natural. Mas o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, é muito abaixo da nossa capacidade, vamos dizer assim, da excelência do Estado de Santa Catarina em outros indicadores. E o pior não é apenas a nota do IDEB, o pior é a evasão escolar. Nós temos aí 80 mil crianças e adolescentes em idade de ensino médio fora da sala de aula. Ou seja, aqueles chamados pela educação dos nem trabalham e nem estudam. Qual é o futuro que nós vamos dar para essas crianças? O que esses jovens farão daqui a 4, 5 anos, quando estarão atrás do emprego? Então, é um assunto muito relevante e que precisa ser enfrentado imediatamente. Nós não podemos mais esconder isso. É que se faz uma fala, porque tudo é maravilhoso, tudo é espetacular, mas infelizmente nós temos as nossas mazelas. O que nós temos que ter é coragem
para enfrentá-las de forma diferente e resolver o problema. É isso que eu digo. Não tem mais espaço para varrer as coisas para baixo do tapete. Tem que expor os problemas e correr atrás de soluções. Nessa questão da educação, como trazer então esses jovens de volta para a escola? Período integral, técnico, profissionalizante? Período integral. Eu me assustei muito quando vi os números de Santa Catarina e fiquei apavorado. Apesar de ser filho de professora e tenho uma convivência toda dentro da minha casa com professores, mas eu fiquei, será que tem jeito? E aí fui visitar o estado que era 20º lugar no Brasil em 2006 e que hoje é 1º lugar no Brasil, que é Pernambuco. Fui lá ver o que esses caras fizeram para mudar a nota, para sair do 20º para o 1º. E lá eu voltei muito feliz, porque eu vi que tem jeito. Tem jeito, e não é em grandes investimentos, é mais pedagógico, é mais engajamento, é mais valorização, é mais acolhimento do aluno. São boas práticas na educação e é bem possível, voltei muito animado, percebi que tem jeito, é ensino integral, isso está provado que o aluno fica mais tempo exposto ao conhecimento, agrega mais conhecimento, é valorizar aquilo que tem que ser valorizado no básico, que é português, matemática, ciências, é purificar um pouco esse nosso currículo também e avançar a passos firmes para preparar o nosso jovem para esse mercado que está aí. Você vai lá em Pernambuco, por exemplo, usando Pernambuco, eu estive lá e pode pegar outro estado, e você conversa com aquelas crianças das escolas deles, depois fala com os nossos jovens aqui da escola pública, a gente percebe uma diferença, nós precisamos melhorar. E olha que Pernambuco tem um problema, os alunos vêm mal preparados do ensino fundamental e no ensino médio eles são colocados em 1º lugar no Brasil. Santa Catarina é o contrário. O ensino fundamental nós temos uma boa nota, ou seja, vem muito melhores preparados. E no ensino médio nós derrubamos a qualidade do ensino. Então, se nós promovermos uma melhoria no ensino médio, as nossas crianças vão passar longe de qualquer outro no Brasil. É uma grande oportunidade que Santa Catarina está perdendo. Como o senhor avalia os 3 primeiros meses desse governo, agora do MDB, do Eduardo Pinho Moreira, com o fim de diversas secretarias regionais e também essa polêmica da medida provisória que reduz o ICMS? Olha, eu avalio aquilo que eu sempre digo. É hora da verdade. Foi o tempo de enrolar, foi o tempo de esconder, de não enfrentar a verdade. Agora é isso, é com clareza, coloca os números na mesa e chama a sociedade para discutir. É isso que tem que ser. E o Eduardo nada mais fez do que isso. O que ele fez? Ele priorizou aquilo que a sociedade já prioriza. Saúde e segurança pública. Em cima disso, vou priorizar as ações desses meus 6, 8 meses de governo e tem feito. Você acha que um governador quer dar notícia ruim, quer mandar gente embora, quer enxugar a estrutura? Ninguém tem prazer em fazer isso. Agora, é pura necessidade. É preciso fazer isso. Nós temos uma máquina pública que não cabe dentro do orçamento do Estado. Então nós temos que eleger prioridades. E é o que o Eduardo tem feito e muito mais tem que ser feito. Esse enfrentamento tem que ser muito mais profundo. Eu falei aqui no começo que a gente tem que perseguir a eficiência. O dinheiro público é pequeno. O que nós não podemos pegar o pouco dinheiro público que nós temos e financiar estruturas ineficientes, e são muitas que tem no Estado, que não entregam resultado nenhum. Não entregam para a sociedade precisa ter resultado. O governo, na verdade, é uma grande empresa prestadora de serviço. Então nós temos que avaliar aonde que os serviços estão sendo bem prestados. Nós falamos agora da educação. Essa é uma avaliação. Saneamento básico. Qual é o serviço que o governo está entregando para a sociedade? Na questão de infraestrutura, o Estado está fazendo a sua parte? Porque é muito engraçado, muitos governantes, eles tentam se apropriar do resultado da sociedade. Porque Santa Catarina é o estado que mais cresce no Brasil, é o estado disso. Isso são resultados da sociedade catarinense, da iniciativa privada, do catarinense que acorda cedo e dorme tarde, que trabalha dia e noite, que faz esse estado ir para frente, apesar do governo. Apesar do governo. Agora, aquilo que o governo tem que entregar, aí é que nós temos que questionar. Saneamento básico, é obrigação de quem? Do governo. Como é que estão os índices de Santa Catarina? Ensino médio, governo do estado. Como é que está o índice de Santa Catarina no ensino médio? Infraestrutura rodoviária, como é que estão os índices de Santa Catarina? Vamos analisar. E aí você vai chegar na frase seguinte. Santa Catarina vai bem, obrigado, apesar do governo. O governo mais atrapalha, com todo o respeito, do que ajuda. O senhor é um grande crítico do governo de Michel Temer e do PMDB nacional também.
Como acredita que o MDB deve se comportar na eleição desse ano? Buscar uma vaga de vice, buscar uma vaga de candidatura à presidência mesmo? Como o senhor avalia? Eu penso que o MDB, nesta eleição, o MDB tem que cumprir um papel, como sempre é chamado a cumprir. O presidente Michel Temer foi chamado num momento de crise absoluta no Brasil, e sempre tem que lembrar, pior crise da história, fez uma recuperação econômica razoável, deu resultado, estabilizou o país, mas perdeu uma grande oportunidade no campo político. Quando o Michel Temer assume o governo, ele deveria ter botado caras novas no governo. Ele pegou a mesma turma, meia dúzia de amigos que tem e botou no governo. Quer dizer, será que o MDB, que tem 2 milhões de filiados no Brasil, não tem outras pessoas que não Gedel Vieira Lima, que não Eliseu Padilha, que não Moreira Franco? Por que é que tem que ser sempre os mesmos? É essa pergunta que eu faço, e não só lá, aqui também. Será que não tem mais ninguém com competência que possa dar um outro enfoque para os velhos problemas? Será que sempre as mesmas cabeças têm que estar à frente? Se você for olhar, as pessoas que ocupam espaço no governo do MDB, no governo do Michel, são as mesmas que ocuparam espaço no governo do Collor de Mello, no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo Dilma e agora no governo Michel. Ou seja, nós estamos há 30 anos com as mesmas figuras ocupando espaço no governo. Tem um ministério para o MDB. Quem vai é o Gedel. Tem um ministério para o MDB. Quem vai é o Padilha. É sempre os mesmos. Quer dizer, o MDB não tem mais ninguém. É só essa turma. É isso que eu discuto dentro de casa. Ora, nós temos companheiros brilhantes espalhados por esse Brasil inteiro. O MDB é um partido muito grande, tem belos quadros. Não, mas aquela turminha que está em torno do poder, eles não abrem, eles seguram, ficam agarrados nas tetas, como se diz, e não soltam. Há cerca de 10 anos, o Vinícius Lumertz está no turismo do governo federal. Não seria um caso desses de renovação? O Vinícius Lumertz é um caso que foi renovado. Quem é que foram os ministros do turismo nos governos últimos? É só você olhar. Mas ele estava na Embratur também, né? Claro, porque é um grande técnico competente. Ele foi uma única renovação que tem. Aliás, foi aplaudido. Quem pediu a nomeação do Vinícius, além de nós, do MDB de Santa Catarina, para contribuir com o turismo nacional, não com aquele governo, foi todo o trade turístico brasileiro. Todo o trade pediu por ele. Todos os secretários de Estado de turismo pediram por ele, porque poucos brasileiros têm o currículo e o conhecimento que o Vinícius tem. Ele fez um grande trabalho na Embratur. A Embratur não era nada. O Vinícius deu um show na Embratur sem dinheiro nenhum, usando do seu prestígio pessoal, da sua capacidade de articulação, transformando a Embratur numa agência, coisa que era necessário há décadas, ninguém conseguia. O Vinícius foi lá, conseguiu fazer com que essa pauta avançasse. Isso vai ter reflexo aqui em Santa Catarina, tendo mais recursos para investir, atrair especialmente os turistas aqui do Mercosul. Então o Vinícius é uma das exceções da renovação que nós tivemos. E para nós catarinenses, com todo respeito, você pode até não gostar do Vinícius aqui, do jeito dele, mas é muito competente, é uma pessoa como poucos brasileiros conhecem da área e vai fazer um grande trabalho e vai nos orgulhar muito, a nós aqui de Santa Catarina. Então, eu penso ao contrário de você. Foi uma oportunidade que se deu, uma das poucas oportunidades de renovação que se deu. Porque senão, quem foram os ministros? Foi o Henrique Eduardo Alves, foi o deputado lá do Piauí, essa turma toda, é a turminha sempre a mesma turma. O Vinícius foi um processo ao contrário, de renovação. Deputado, obrigado pela sua disposição de estar aqui no Direto ao Ponto da TV G Plus. Sucesso. Obrigado, um abraço, prazer estar aqui e sempre à disposição. Este é o deputado Mauro Mariani, pré-candidato do MDB ao governo de Santa Catarina e presidente estadual do partido. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
unesc.net.